Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar falando com vocês aqui em mais um Fórum GD do Centro-Oeste. Eu sou Arthur Santini, da Ecor Energia Solar. Gostaria muito de estar presente aí com vocês fisicamente, mas agora o que dá é para a gente estar um pouco longe, mas a gente se vê logo aí no próximo evento que tiver. Eu vou falar um pouco hoje sobre passivos, um pouco sobre seguros, um pouco sobre várias coisas aí que permeiam o mercado de energia solar, que não é técnico, né? A nossa ideia aqui não é fazer uma palestra técnica, não é fazer uma palestra falando de produto, nada disso. Eu quero falar um pouco dos aspectos diferentes que a gente tem na energia solar, principalmente em relação aos passivos que permeiam todo o nosso mercado. Só que, antes da gente começar esse bate-papo sobre isso, vou me apresentar rapidamente. Como eu falei para vocês, meu nome é Arthur Santini, eu trabalho aqui na Ecor Energia Solar, né? Fora isso, a gente desenvolve alguns outros trabalhos aí, sou diretor regional também do Quilowatt do Bem, professor pela Fundação Getúlio Vargas, nas horas um pouquinho vagas aí, que são difíceis, a gente tenta escrever um pouquinho também. Então, a gente procura contribuir com o mercado da melhor forma possível. Mas quem que é a Ecore, né? Talvez você já nos conheça, mas para quem não nos conhece, para quem não sabe quem é a Ecore, hoje nós somos em mais de 220 colaboradores diretos, né? Se a gente for contar aí todo mundo que leva a nossa marca, nós já somos mais de 300 pessoas. Temos 29 unidades B2B no Brasil, que são unidades comerciais, unidades que fazem o atendimento a você que é revendedor, a você que é integrador, né, para te ajudar a levar os sistemas MLPE aos seus clientes. Temos centros de distribuição em todo o Brasil, né? Hoje, os principais centros de distribuição da Ecore estão em São José do Rio Preto, que é onde fica a nossa matriz, é da onde eu estou exatamente nesse momento conversando com vocês. Temos em Barueri, temos em Itajaí, temos em Recife, enfim, a gente consegue atender hoje o Brasil todo com os nossos centros de distribuição, e temos também frota própria. A Ecore veio investindo ao longo dos últimos anos para que nós pudéssemos levar os produtos para vocês da melhor forma possível. Então, todos os nossos caminhões, eles são equipados com plataforma elevatória para levar o produto para você com a maior segurança possível e da melhor forma possível, né? E somos aí, reconhecidamente, no Brasil, líderes na distribuição de produtos MLPE, que é aquela categoria de produtos, né, Module Level Power Electronics, eletrônica de potência nível de módulo, que faz o gerenciamento individual por painel. Ok? Então, feitas as apresentações, agora vamos finalmente começar com o conteúdo. Eu quero começar trazendo para vocês um gráfico, tá? E eu vou ajudar, vamos falar um pouquinho a respeito desse gráfico aqui. Esse gráfico, ele é um gráfico de incêndios relacionados a usinas fotovoltaicas na Itália. Esse gráfico, ele é bem conhecido como material de estudo no mercado de energia solar, e ele mostra o período de maturação das tecnologias na Itália, principalmente aí durante o ano de 2017, que é onde o gráfico começa, até 2014, que é onde o gráfico termina. Ele mostra incidentes envolvendo fogo, ocasionados ou não por sistemas fotovoltaicos. Por quê? Porque às vezes você tem um sistema fotovoltaico num telhado, mas dependendo da tecnologia que você está usando, dependendo se você tem sistemas de proteção, muitas vezes o incêndio, o fogo, ele não pode ser combatido por causa do sistema fotovoltaico. Então, o que esse gráfico nos mostra? Ele mostra ali de uma forma bem clara que em 2012 houve um aumento muito grande desses incidentes e depois ele veio caindo, né? Até 2011 era mais baixo, 2012 teve um pico, 2013 para baixo ele começa a cair. Por que isso ocorreu na Itália? E a partir disso a gente vai fazer uma relação com o mercado brasileiro. O mercado italiano, assim como vários outros mercados ao redor do mundo, ele cresceu muito rápido, né? O mercado no Brasil também a gente vê isso. Lógico que a gente esperava nos últimos anos, o mercado como um todo, né, talvez um crescimento um pouco maior, 2020, 2021, mas mesmo assim, mesmo com pandemia, nós crescemos muito, e quando o mercado começa a crescer, ele começa a chamar muita atenção, né, isso é normal, é salutar, isso é ótimo que aconteça, só que você tem uma quantidade de novos entrantes muito grande no mercado,
e nem todos esses novos entrantes estão com a qualificação técnica, com a qualificação de engenharia, com a qualificação de instalação, com a qualificação de mão de obra, com a qualificação de produto necessária para o que o mercado precisa, porque afinal o produto que todo mundo aqui vive, né? Ele é um produto de uma durabilidade muito alta e de uma responsabilidade muito alta. Então, o que aconteceu nesse mercado italiano foi uma quantidade de incidentes muito grande acontecendo, e a partir disso é necessário que hajam regras para regulamentar, né? Aqui no Brasil, né, a gente tem as nossas, mas fora do país existe também, né? Então, existem as normas europeias, existe, por exemplo, a NEC, que é muito conhecida nos Estados Unidos, entre outras normas. Então, essas normas, elas entram para poder regular o mercado, para fazer com que o número de incidentes caia ao longo do tempo. Isso é um movimento comum de mercados em maturação. Então, se eu pudesse fazer um paralelo aqui, eu diria que o mercado do Brasil, ele está parecido com esse mercado aí entre 2011 e 2012 do mercado italiano. A gente ainda não tem regulamentação de uma forma tão assídua, né? Entretanto, a gente já tem movimentos nesse sentido, e o nosso mercado, todo mundo aqui sabe, ele é muito movido a grupos de WhatsApp, e todo mundo já deve ter recebido uma foto aí no grupo do WhatsApp de uma instalação errada, de algum tipo, uma instalação mal feita, ou uma instalação que sofreu algum tipo de dano, enfim. Infelizmente, né, todo mundo com certeza já viu alguma coisa disso. Isso tem muito a ver com o nível de maturidade do mercado, e até aproveitando para abrir um parênteses, parabenizar todo mundo que está aqui assistindo essa fala, né, porque todo mundo que está aqui está no sentido contrário do que eu estou falando, né, porque está buscando se qualificar, está buscando entender um pouco mais o mercado, está buscando ser melhores profissionais a cada dia. Então, aí, isso leva-nos a concluir algumas coisas, que todo mercado, existem riscos para toda a cadeia, né? Então, como até o slide está falando aí, né, cada um no seu quadrado, existem riscos de fabricante, riscos que são do distribuidor, riscos que são da revenda, do integrador, e também riscos que são do cliente final, porque o cliente final, no momento em que ele, por exemplo, opta por comprar um sistema de energia solar, olhando só o preço, ele não está olhando a qualidade da mão de obra, ele não está olhando o portfólio daquele revendedor, ele não está olhando a qualidade do produto, ele sim também está assumindo alguns riscos. E a maturidade do mercado passará também por cada vez mais o cliente final conhecer o nosso produto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo mercado, inclusive o nosso, tem riscos. E riscos a gente pode também traduzir esses riscos como passivos. O que são os passivos? São coisas que podem acontecer, riscos que podem se materializar, que são inerentes a cada um dos mercados. No nosso caso, do mercado de energia solar, riscos são inerentes a fabricante, riscos são inerentes ao distribuidor, a revendedor e também aos clientes finais. Então, falou, pô, Arthur, mas até agora você só me deu problema, né? Você me trouxe aqui um monte de coisa, um monte de problema. Vamos começar a destrinchar isso um pouco melhor, né? Quando a gente fala de riscos, talvez muitos de vocês, é muito comum, tenho certeza que tem bastante engenheiro aí me escutando, né? Bastante gente da área de engenharias. Muitos de vocês possivelmente conhecem esse gráfico, né? O que eu posso fazer com risco? Eu posso evitar, transferir, mitigar, aceitar? Tenho certeza que muita gente já viu esse desenho aí, o que dá para fazer com o risco. E inclusive esse painel sobre seguros, né? Quando você faz um seguro, o que você está fazendo? Você está fazendo a transferência de um risco por um terceiro, pagando para ele um prêmio, pagando para ele ali um valor para ele aceitar aquele risco no seu lugar. Então, eu quero falar um pouco sobre esses riscos, tá? Riscos de operação e manutenção, trabalhistas, de garantia de serviço, civil, de garantia de produto e de atendimento ao cliente. Vamos passar rapidamente por cada um deles. Eu quero começar fazendo uma observação para vocês, que o objetivo dessa minha fala aqui, ela não é em hora nenhuma ser um guia definitivo dos riscos em energia solar. Não, eu quero trazer para vocês alguns exemplos, algumas coisas para fazer cada um de vocês pensar no seu negócio, quais desses riscos você está exposto, quais você já está se protegendo e quais deles você ainda nem tinha parado para pensar sobre isso. Então, vamos lá, pessoal.
Primeiro risco que eu quero falar, riscos de operação e manutenção. Pô, Arthur, me dá alguns exemplos aí de riscos de operação e manutenção. Então, por exemplo, ajustes no sistema após a implantação, manutenção corretiva, verificação técnica por solicitação do cliente, configurações adicionais, reconfigurações de equipamento. Aí eu tenho certeza que tem algumas pessoas olhando isso daí e tá coçando a cabeça e falando assim, mas por que, por exemplo, um ajuste após a implantação é um risco? Por que uma configuração adicional ou uma reconfiguração é um risco? Ela é um risco, pessoal, porque muitas vezes quando você vai vender para o seu cliente, você vai fazer a venda para ele, e repito aqui que o nosso produto, ele é um produto que dura muito tempo, né? Ele é um produto, é um bem durável, ele é um produto que envolve várias responsabilidades, você vai ter uma vida com aquele cliente, para cuidar daquele cliente. Então, imagina um caso clássico aqui, né, onde o cliente pediu para você fazer uma reconfiguração de uma unidade de comunicação, por exemplo, porque o sistema dele perdeu a comunicação, porque ele trocou o link de internet, né? Ou porque ele refez uma configuração de rede lá na empresa dele. E aí você vai ter que ir lá. Essa visita, ela vai ser cobrada ou não vai ser cobrada? Se ela não for cobrada, você considerou isso no momento da venda? Isso está dentro da sua margem? Por isso que isso é um risco, porque cada vez que você for visitar, se for você como empresário que está visitando, você está gastando um tempo que você poderia estar vendendo, você poderia estar trazendo novos negócios. Se for um funcionário, aquele funcionário ele tem um custo, além do custo de combustível, do custo do automóvel até ir para lá, custos de equipamento que essa pessoa está usando, enfim. Então, por que isso é um risco? Ele não é um risco no sentido de que alguém pode sofrer um acidente. Não é só isso que eu estou falando. Eu estou falando risco porque nós, como empresários, precisamos pensar que qualquer despesa que eu tenho na minha empresa, qualquer custo que eu tenho na empresa, tem que ser pensado. E isso tem que estar na minha margem, tá? Então, para a gente exercitar um pouquinho, eu também trouxe uma outra categoria aqui de riscos de passivos que podem acontecer, que são os riscos de garantia de serviço. Então, alguns exemplos: instalação, garantia de serviço da equipe, eventuais problemas com o telhado, garantia do que é problema e do que não é problema. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos numa época agora, pelo menos aqui no interior de São Paulo, que é uma época que chove quase nada. Aliás, não chove nada nessa época do ano. Inclusive, está se discutindo muito disso, né? Bem próprio aí sobre o que a gente está passando de seca. Então, imagina que você vai lá e instala um sistema de energia solar para o seu cliente, e a hora que chega outubro, a hora que chega aquele monte de chuva, você foi o último a subir no telhado dele, entra água na casa dele, para quem que ele vai ligar? Ele vai ligar para você. Quer dizer que foi você que quebrou uma telha? Quer dizer que foi você que fez alguma coisa? Não, não quer dizer isso. Pode ser que era simplesmente uma calha entupida desse cliente, mas é algo que você vai ter que ir, você vai ter que atender, você vai ter que dar atenção para o teu cliente. Se não sabe o que ele vai fazer, ele não vai te indicar. Ele vai falar que você não é uma boa empresa, e a gente sabe que o boca a boca é uma das melhores armas que a gente tem quando a gente fala de vendas, né? Então, isso foi mapeado, né, por você, empresário? Isso está no teu custo, né? Isso está no teu preço de venda a hora que você vai vender para o teu cliente? Então, novamente, mais algumas coisas aí para a gente pensar. Além disso, garantia de produto. Garantia de produto, normalmente a gente pensa o seguinte: pô, tô tranquilo, né? Porque garantia de produto eu vou pegar com o fabricante. Mas, principalmente para quem não está há tanto tempo no mercado, você sabe exatamente como a garantia do produto que você está comprando funciona? Essa garantia, você tem ela direto com o distribuidor ou direto com o fabricante? Qual é o RMA daquele fabricante? Ou seja, qual é a política daquele fabricante no momento em que você precisar? Você vai ter que mandar o equipamento, a hora que você mandar o equipamento, a usina do teu cliente vai ficar parada? Não vai. Você tem equipamento sobressalente? Qual é o tempo médio que a fábrica ou o distribuidor que você compra precisa para poder fazer um diagnóstico e te entregar um novo produto? Enfim, garantia de produto, gente, é uma coisa muito importante que todo mundo precisa ter mapeado, e ela é um dos riscos que permeia toda a cadeia. O cliente final, porque se ele tiver um problema, o sistema dele não vai estar gerando; o revendedor, que é o elo de ligação e é quem vai ter que fazer esse trabalho de troca, se for necessário; o distribuidor, muitas vezes como importador também, como responsável daquele produto no Brasil, caso não haja um CNPJ, vamos falar assim, do fabricante dentro do país; e o fabricante, caso ele esteja dentro do país. Ou eu vou ter que mandar um e-mail em inglês
pro fabricante? Enfim, tudo isso aí para a gente poder pensar. Alguns de vocês talvez estejam bem acostumados também com passivos que podem acontecer trabalhistas, né? Então, funcionário de instalação, piso salarial. Então, você contratou um funcionário na sua empresa, está seguindo o piso salarial? Outra coisa, acúmulo de funções. Às vezes a gente sabe que numa empresa pequena, às vezes a pessoa vende e instala, né? Se for um funcionário, ela faz 2, 3 funções. Isso é um passivo trabalhista? Isso é um passivo trabalhista que a sua empresa pode ter. Acidente de trabalho, gastos com equipamento de proteção individual e coletiva, reciclagem, certificação, enfim. Importante mapear tudo isso do ponto de vista de gestão com a sua empresa, com os seus funcionários. Penúltimo ponto que eu quero passar para vocês aqui riscos civis. Esses, infelizmente, são os de maior impacto que a gente tem, né? Então, podem acontecer acidentes com funcionários durante a instalação, com moradores, como a gente já teve alguns exemplos aqui no Brasil, né? Danos prediais, danos a equipamentos e clientes, incidentes após a instalação, dano físico. Esse daqui, a gente vai falar daqui a alguns minutinhos sobre a parte de seguros, né? Esse é um dos que melhor encaixa para a gente terceirizar esse risco. Terceirizar esse risco de seguro, esses riscos civis com seguros, tá? Esse daqui é um dos mais... lógico que a gente precisa se preocupar, e muito, mas é um dos que a gente consegue transferir de uma forma mais fácil, né? E aí, por fim, o último ponto que eu quero trazer para vocês de passivos são passivos de atendimento a cliente. Dúvidas sobre geração e consumo, abertura de chamada, atendimento para reconfiguração, enfim, vários exemplos aí. Um exemplo clássico, né, que tem disso, o cliente ele recebe a primeira conta de energia dele e ele fica com dúvida do que é injetado, o que é gerado, né? Isso é uma dúvida clássica, porque parte ele já vai consumir ali, não vai injetar. Pô, mas por que a minha conta veio assim? Você me prometeu tanto, né? Eu conheço muitos clientes, a gente tem muitos clientes aqui na Ecore que tem, inclusive, já departamentos dedicados a isso. Departamento a atender o cliente, olhar a conta de energia dele, fazer todo esse processo. Por quê? Porque isso é importantíssimo para manter o cliente satisfeito, para manter ele indicando a sua empresa. E aí uma coisa muito importante que acontece é que esse departamento, ou essa pessoa que você vai ter que ter, custa dinheiro. Se custa dinheiro, né, se é algo que eu vou ter que colocar grana, isso tem que estar lá no meu preço de venda. Isso é um passivo que eu tenho que estar mapeado, tá? Então, para finalizar essa parte de riscos, eu trouxe aqui algumas garantias, algumas diferenças entre garantia e seguro. Por quê? Porque o seguro, pessoal, a gente vem percebendo ao longo do tempo que ele tem se tornado uma fonte de receita importante para as empresas, porque você vende o produto, você vende a instalação, você vende o projeto e você tem agora mais um produto na mão para vender, que é o seguro, né? Porque se a gente bota para comparar ali, o que a garantia cobre? Ela vai cobrir o defeito de fabricação. Mas todos esses outros itens, que eu não vou ficar sendo chato de ler um por um, né? Vocês estão vendo aí na tela, vendaval, ciclone, incêndio, mão de obra em caso de sinistro, danos elétricos, tudo isso que são coisas que podem acontecer, não é a garantia que vai cobrir, é o seguro. E cada vez mais vem se tornando comum no nosso mercado 2 tipos de seguro. O seguro de risco e engenharia, que é aquele que vai cobrir durante a instalação, e o de riscos diversos, que vai cobrir da instalação para frente. Por quanto tempo? Normalmente por 1 ano, mas você pode estender para 2 anos, 5 anos, 3 anos, enfim. Isso torna-se uma fonte de receita, e uma fonte de receita importante, porque todo mundo que tem carro aqui provavelmente tem um seguro que vai lá e renova isso anualmente, e, em geral, o valor disso é um valor muito atrativo, um valor pequeno em relação ao valor do sistema como um todo, e que vale muito a pena para o cliente colocar, tá bom? Então, trouxe algumas coisas para vocês ficarem pensando, estou à disposição agora em seguida no nosso bate-papo. Rapidamente aqui, quero só falar um pouquinho sobre as nossas unidades de atendimento, eu falei lá no começo, mas estamos presentes também no Centro-Oeste, aí onde você tá? Temos aí todas as nossas unidades. Deixo aqui, enquanto me despeço de vocês, as nossas unidades de atendimento em Cuiabá, Goiânia, Mato Grosso do Sul, DF e norte do Mato Grosso, Porto Velho. Os contatos estão aí, mas
É facinho me achar no mercado, e é isso, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Muito obrigado, ótimo evento para todo mundo.